Olá a todos, esse é um dos nossos primeiros vídeos aí. Agradecer ao professor Rodolfo pela oportunidade de estar gravando na FACIP, para poder comemorar hoje, a gente poder discutir um pouco sobre os 3 anos do Código de Processo Civil. Então, cada um que vier falar um pouco, vai falar um pouco da visão do que aconteceu nesses 3 anos e o que a gente espera, joia? Então, a gente está discutindo sobre um código de 2015 que passa ainda por um processo de reinterpretação jurisprudencial, então tudo é muito recente. Convidar todos aí para seguir o canal do Atuadores do Direito, lá no YouTube, a página também, aproveitar a oportunidade, a página da FACIP, lá no Facebook, joia? Então hoje, legal poder falar um pouco sobre a questão dos alimentos nesse novo CPC. O que a gente tem visto? Nós temos visto o seguinte, boas discussões a respeito dos alimentos, mas estão deixando de observar alguns critérios. Então, só para relembrar como é que ficou a forma dos alimentos no novo CPC. Os alimentos foram divididos em 2 categorias, do artigo 528 e do artigo 531. Lá no 528 ficou os alimentos das decisões transitadas e julgadas e também das chamadas decisões interlocutórias que arbitram alimentos, ou seja, daquelas ações que diretamente não envolvam alimentos, mas que por fim, numa decisão interlocutória, o juiz definiu alimentos, ou seja, não são aqueles chamados alimentos provisórios da lei de alimentos. Nós também apelidamos eles de decisão interlocutória não nominada. Beleza. E do 531? Do 531 ficou os alimentos não transitados em julgado e os alimentos provisórios. Joia, beleza. E 911 ficou então a execução de alimentos de títulos executivos extrajudiciais. Joia. Então, já entendendo e relembrando um pouco como é que ficou essa nova sistemática, a gente começa a analisar. A questão de prazo de pagamento permaneceu mesmo de 3 anos. Perfeito. O que trouxe então de alterações tão substanciais? Primeiro, a questão da possibilidade do protesto dos alimentos, que não havia. A segunda, a possibilidade de desconto até de 50% da renda do salário da pessoa a cargo da dívida de alimentos. E ainda a questão da possibilidade da penhora dos alimentos em conta poupança, que é uma exceção. Inclusive, esta questão caiu no último exame de ordem. Joia. E aí, a respeito de uma discussão sobre alguns pontos mais emblemáticos de alimentos. Não vieram só flores. Se no rito do CPC antigo era possível ter dois ritos separados, nós tínhamos o rito da prisão civil e o rito da penhora, lembrando da prisão civil no 733 e da penhora no 732, do antigo Código 73. O que nos possibilitava ingressar em 2 ações ao mesmo tempo. Até porque a execução do Código de 73 era feita de forma autônoma. Então isso me permitia cobrar as últimas 3 parcelas pelo rito da prisão civil ou da coerção pessoal e as demais parcelas em outro processo pelo rito da penhora. E no novo CPC? No novo CPC, você parte da sistemática que, após o processo sincrético e a unificação do processo de conhecimento e execução, a execução de alimento, que hoje nós chamamos de cumprimento de alimentos, ela é feita nos próprios autos que definiam o alimentos. Então nós temos um problema, é impossível no mesmo processo acumular 2 ritos diferentes. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se esse devedor encontrar em 4 parcelas abertas, eu vou ter que obrigatoriamente utilizar o rito da penhora. Não me cabe mais utilizar o rito da prisão civil, que inclusive era um dos poucos ritos que ainda funcionavam de alimentos. Então hoje, uma dívida de 4 meses, eu tenho que obrigatoriamente utilizar o rito da penhora. Eu não posso cobrar 1 mês pelo rito da prisão civil e 3 meses para a penhora, pela questão da impossibilidade de acumulação de ritos no mesmo processo. E o que isso traz de grande problema? Que as execuções baseadas em penhora, elas não andam, elas não acontecem, elas não funcionam. Por quê? Porque grande parte dos devedores não possui bem o nome. Vou sujar o nome dele no SPC e Serasa. O nome dele já é sujo. Então esta questão é um dos grandes pontos quanto à própria efetividade dos alimentos no Código de 2015 que a gente vem observando. Segunda situação, como nós estamos falando de cumprimento de alimentos e é feito nos próprios autos, eu tenho que desarquivar o processo e ainda entrar com cumprimento de sentença nesse mesmo processo. Imagina você, onde uma determinada genitora ingressou com uma ação de alimentos nos anos 2000, por exemplo, e aí esse processo já foi arquivado, já foi baixado e hoje ela reside no Pará.
O que acontece? Ela morando no Pará, pela regra de competência, ela vai ter que requerer o desarquivamento do processo, por exemplo, aqui em Sinop, e pedir a remessa desses autos para a comarca competente, que seria, por exemplo, Novo Progresso, sei lá no Pará, para então ela entrar com cumprimento. Nós estamos falando do desarquivamento e remessa do processo para outra comarca para entrar com cumprimento. Joia? Então isso já traz um pouco de problema. Então nós temos aí a questão da impossibilidade de acumulação de ritos, a questão do cumprimento feito no domicílio do exequente, beleza. E mais uma questão. Antes nós tínhamos o seguinte, como nós tínhamos procedimentos ou ritos separados, eu entrava, por exemplo, com 2 meses, o devedor tinha um débito de 5 meses, eu entrava com 2 meses pelo rito da penhora e os 3 últimos pela prisão civil. Depois que esse indivíduo era preso, ninguém pode pagar 2 vezes pelo mesmo fato, então esta nova ação de prisão civil, ela convertia numa penhora. Então eu tinha a primeira penhora e a segunda. Quando eu juntava mais 3 meses, sabe o que eu fazia? Ia e entrava com uma nova execução com prisão civil. Hoje, no novo CPC, com essa sistemática, se apenas no próprio auto do processo, uma vez ocorrendo a prisão civil do devedor, não ocorrerá mais a prisão dele se ele continuar devendo, porque converte o rito que inicialmente era da prisão para a penhora, e agora esse processo vai viver para sempre no rito da penhora. Joia? Então, galera, é isso. Vídeo curto, só sobre uma visão. Então não são todas as flores esse processo de execução. Parabéns ao Código de Processo Civil pelos seus 3 anos. Aguardamos aí umas maiores interpretações jurisprudenciais sobre o tema. Não esquece aí de seguir o canal lá, Atuador de Direito no YouTube, a página da FACIP lá no Facebook. Beleza, moçada? Valeu!